Oi, galerinha fã de filmes de terror, pessoas que gostam de levar sustos, é, gente de bem que está ouvindo esse vídeo também, pode ouvir também, aprender alguma coisa. Eu vou falar aqui de um livro que eu li recentemente chamado Monsters and Mad Scientists: A Cultural History of The Horror Movie, uma história cultural do cinema de horror. Muito legal, um livro muito bacana, infelizmente não traduzido em português, não encontrei traduzido, um pouco raro de encontrar, por isso que eu vou gravar o vídeo para falar sobre esse livro. Onde você achou ele? Eu encontrei ele no Sebo do Brandão, eu gosto muito, indico o Sebo do Brandão, um dos bons sebos de São Paulo, barato, Sebo do Brandão, muito organizado, amigo do Brandão. Você sabia que eu estudei com o filho do Brandão? Eu estudei na escola com o filho do Brandão, eu frequentava o Sebo do Brandão há décadas. Aí um dia tava andando, minha mãe estava andando na rua e cumprimentou uma mulher e aí falou: "Oi, como você vai?" E aí era a esposa do Brandão, dono do sebo, eu não sabia disso. E aí eu falei: "Caramba, você conhece ela?" Aí ela falou: "Ah, o filho dele, ele estudou com você na escola, no jardim de infância." Então eu sou... Ou seja, naquela época você já lia livros do Brandão. Eu era colega do filho do Brandão. Onde fica? Abraço pro Brandão, o Brandão é muito bom, o sebo dele é muito bom. Onde fica, já que você tá fazendo jabá aí? Tô fazendo jabá do Brandão, porque eu gosto do sebo dele, acho muito bom. Esse livro aqui, ó, o Brandão pode até cobrar mais caro. Esse livro aqui é super barato, Brandão. Você tem que cobrar caro o livro, não pra mim, mas pra outro. Fica ali atrás do fórum, ali no centro, sabe, na Liberdade. Uhum. Então, vão ao sebo do Brandão, muito bem organizado ali. Irei. Então, Monsters and Mad Scientists, Cultural Story of Horror Movies. O que é? Esse livro do Andrew Tudor, professor de Sociologia na Universidade de York, ele escreveu esse livro aqui em 1987. 89, mas o livro ele conta a história do cinema de terror falado, desde 1930 ali, os filmes da Universal, até 85, ele chega até 85. E ele faz um panorama das histórias, das narrativas. Como que ele faz esse panorama? Muito legal, vamos falar. Primeira coisa, ele define o cinema de horror assim: divisão básica, horror secular e horror paranormal. Horror secular, o cara surge para matar os outros. Horror paranormal, Drácula, vamos dizer, os mortos-vivos, Frankenstein. fantasma, Frankenstein. O Frankenstein, na verdade, ele seria um horror secular, porque ele trouxe de volta a vida, mas foi a ciência que trouxe. Então, primeiro, divisão dele que ele fala assim, então terror paranormal e terror secular. Depois, ele vai trabalhar, o que é legal, que é assim, as narrativas de ameaça. A ameaça vem ou pelo conhecimento, ou a ameaça da invasão, ou a ameaça da metamorfose. Olha que legal isso daí. Vamos dizer, a ameaça do conhecimento, que é quando... É o Dr. Frankenstein. O Dr. Frankenstein, ele usa a ciência para trazer de volta à vida um sujeito, depois o sujeito era anormal e ataca as pessoas, que é o Frankenstein. Então é o terror do conhecimento. Depois da ameaça do conhecimento. Depois, a ameaça da invasão. Tipo, os alienígenas vêm. Ou Drácula. Drácula é uma ameaça da invasão. Por quê? Porque o Drácula é um estrangeiro. Ah, sim. Vem da Transilvânia, então o Drácula é da invasão. E se a gente pegar os filmes de terror clássico ali... A invasão. A fera que chega. A invasão selvagem. Então, se a gente pegar os filmes de terror clássicos, seria assim: o conhecimento seria o Frankenstein, os filmes da Universal, né? A gente vai falar disso, mas o da invasão seria o Drácula, o estrangeiro que vem, né? Que é o Drácula. E qual o outro? O da metamorfose é o lobisomem, que é o terror que aquilo é transformado. Seriam os filmes novos de zumbi, são da metamorfose, né? As pessoas se transformam na ameaça. Bem, o que ele fala aqui? Qual que é a história que ele conta? O começo do cinema de terror falado são aqueles filmes da Universal. A gente não fala aqui de cinema mudo, não. Ele não fala nesse livro aqui, eu não vou trabalhar de cinema mudo. Mas os primeiros filmes da Universal, aqueles clássicos, não sei, você sabe, do Bela Lugosi, o Drácula do Bela Lugosi, Frankenstein, depois a noiva do Frankenstein, o lobisomem, acho que é o Lon Chaney que faz o lobisomem, eu nunca assisti esse daí.
E ele fala, esses primeiros filmes de terror, a ameaça, ela é externa. Por exemplo, a ameaça depois vai evoluir para o interno. A ameaça é claramente um ser outro, não vem de você. A ameaça não é você, que nem vai ser Bebê de Rosemary ou o filme de zumbi atual, que a ameaça está interno, dentro dos homens, né? A ameaça é externa e bebe muito na literatura do século XIX, daquela literatura, a Europa idealizada dos estúdios de Hollywood. Todos os filmes de terror lá, Frankenstein, Drácula, se passam nessa Europa vitoriana. Vitoriana, nessa ideia de Europa que você não sabe exatamente em que ponto do século XIX fica, né? De vez em quando tem carruagem, mas às vezes tem carro também, pode ter televisor. Ele brinca com isso, fala a Europa dos estúdios da Universal. Então você tem ali a primeira fase do cinema de terror. Aí aos poucos o cinema de horror vai evoluindo para algo mais atual. O terror vai chegando, vai saindo do século XIX e chegando no mundo atual, até chegar ali na década de 60, onde você vai ter Psicose, você vai ter Peppington. Você assistiu Peppington? Peppington é um filme inglês do Michael Powell e Pressburger, era o produtor, que ele é lançado no mesmo ano de Psicose, e eles são praticamente dois filmes que inauguram o gênero de terror psicótico, disso, do cara louco, que assim, você conhece Psicose, né? Que a partir do Psicose, ele fala aqui no livro, começa a surgir uma caralhada de filmes, tipo Repulsa ao Sexo, que são filmes pretensamente freudianos, assim, que usam um pouco a ameaça. É muito interessante isso. Eu vou falar um pouco do livro, não dá pra falar muito, mas assim, a ameaça, você precisa pegar os primeiros filmes de... Você acha que tem que cortar? Eu acho que a gente... Não vai cortar não, fica aí o som aí das catacumbas aí. Então, os primeiros filmes de terror, você vai pegar, existe a ameaça, essa ameaça externa, e existe o expert, que é o quê? O Dr. Frankenstein é o expert, o Van Helsing é o expert. Normalmente o quê? Homem branco, ilustrado, né, cientista, professor, e que ele consegue conter a ameaça. O expert é aquele que contém a ameaça e reestabelece a ordem. E aí ele vai falar, o que acontece na evolução do cinema de terror é que aos poucos essa figura de expert, de autoridade, vai perdendo lugar. Até você chegar em Psicose ainda tem, mas quando você chega no Bebê de Rosemary, já não tem essa figura. Já não tem um cara um professor ou um doutor que consegue reestabelecer a ordem. E aí ele fala o que significa que vai surgindo o terror paranoico, que é o terror que você não tem mais como voltar, depois que a ameaça desmonta a nossa ordem, você não tem mais como voltar à ordem. Filmes como Invasion of Body Snatchers, o Invasores de Corpos, de 1970, ali, qual é o nome desse diretor? Não é o Lawrence Kasdan. Esqueci o nome do diretor agora, mas do Donald Sutherland como ator. Ou o Enigma do Outro Mundo, do Carpenter. Que aí quando surge o alienígena e contamina as pessoas na base lá, não tem mais como voltar. O Bebê de Rosemary é isso, é um terror paranoico. Você não sabe quem mais... No final, todo mundo admira o diabo, né? Ela não tem como voltar a um mundo... organizado, que nem quando você mata o Drácula, você mata o Frankenstein, você volta à ordem do mundo. Mas é curioso, porque a ordem do mundo, e aí ele vai falar que é uma ordem que continua sendo machista, continua sendo racista. O terror, ele vai propondo aos poucos a quebra dessa ordem, até a gente chegar nos dias de hoje, que eu vejo, em que a ameaça ela é positiva. Filmes como A Bruxa, quando chega a bruxa, ela é uma ordem, né? Ela é uma ameaça à ordem, mas é uma ordem paranoica, uma ordem que é altamente machista, altamente hierárquica, altamente patriarcado. Então é positivo que a bruxa surja e acabe com aquela ordem, né? Até o filme novo do Jordan Peele, o Nós, apesar de eu achar ele um pouco esquizofrênico nos sentidos dele, ele traz isso também. Ele tira muito sarro da estrutura daquela ordem, daquela família, daquela estrutura capitalista americana, classe média alta, e quando surge a ameaça, você concorda com a ameaça, você torce pela ameaça, você fala, nossa, acaba mesmo com isso. Acho que a gente está vivendo esse mundo
ameaça como positivo para destruir, porque é duro os filmes antigos de terror que você fala, a posição da mulher, depois tem esse livro aqui que eu vou ler, vou fazer um vídeo desse daqui, a posição da mulher, do negro, das minorias, tudo bem, matou o Frankenstein, mas nada mudou na ordem social, né? Eu acho que até a gente conversou no negócio do Godzilla, que não é terror, mas que no Godzilla recente surgem os monstros e o Godzilla aparece para restabelecer a ordem da natureza, né? Sim. Os monstros seriam um desequilíbrio. Sim. E o Godzilla traz o equilíbrio. E aí, pra mim, a hora que se explica isso é absolutamente incoerente, porque eu falo assim, gente, Godzilla, você tem uma humanidade inteira aí pra dizimar, porque ela é o desequilíbrio. Exato. Então, o terror é isso, é engraçado como ele trabalha a nossa ideia de que ordem, mas que ordem é essa que a gente tá se assegurando, né? Que ordem é essa que a gente tá protegendo? Por isso, pra mim, um dos grandes filmes de terror, um dos maiores filmes já feitos, é o Noite dos Mortos-Vivos, do Romero. É isso que eu ia perguntar, como o filme do Romero se encaixa nisso. Porque o cinema do Romero é isso, surge os zumbis, o filme seminal ali de 68, 69, né? 68. Surge os zumbis e aí atacam essa casa onde tem umas figuras, cada figura representando uma mulher, o outro a família, a criança, e aí o personagem principal negro, quem não assistiu, desculpa o spoiler, mas no final, quando o único sobrevivente da casa é o negro, que ele conseguiu matar os zumbis ao redor, chega os salvadores, vamos dizer, os rednecks americanos que estão atirando em todos os zumbis que eles encontram nas fazendas. E aí eles veem o protagonista do filme negro na janela, e aí um dos rednecks aponta pro outro e fala, dá um tiro ali. E dá um tiro na cabeça do personagem negro. E aí você fica, caramba, o personagem negro que eu tava torcendo, que tava sobrevivendo aos zumbis, não conseguiu sobreviver a um outro ser humano, redneck. E aí o Romero, ele dá um nó em nós, que ele fala assim, caramba, eu tava torcendo para ele sobreviver a essa ameaça, mas a pior ameaça que pode existir não vem do sobrenatural, não vem do zumbi, vem do próprio ser humano. Eu não tinha visto esse filme. Não? Tô passado. Desculpa, spoiler. O final é isso. O redneck fala, dá um tiro na cabeça dele. E dá um tiro na cabeça do... Tem gente que fala, tem gente que tem uma leitura de que não, o cara redneck confundiu o cara que estava dentro da casa, o protagonista negro, com um zumbi. Uau. Mas essa discussão, você fala, é a discussão que tem hoje ainda, né? Exato. Não, mas... Ah, mas ele tava segurando um guarda-chuva, né? Exato. Parece um fuzil. A potência do Noites Mortos-Vivos, até hoje, você fala, o filme tem 40, 50 anos, até hoje arrepia você ver isso num filme. Você fala, caramba, como você puxou meu tapete? Eu tô assistindo um filme de terror sobrenatural, mas não, você tá me falando sobre a sociedade. Como a ordem e a ameaça, que ordem é essa que a gente tá protegendo? Desculpa o spoiler, mas grande filme. Não, o filme tem spoiler não. Só faz sentido. É o único filme que tem spoiler. Então tá, vejam Noites Mortos-Vivos. Altamente perturbador. Tinha uma chave no cinema de terror, ele vai falar aqui, que é assim, é uma chave de repulsa e desejo. Porque a gente, quando vê um sujeito lá, um homem, uma mulher, principalmente mulher, entrando na casa que tem um assassino dentro desse labirinto, a gente ao mesmo tempo tem a repulsa de não entra nesse quarto, não faz essa curva no corredor, mas a gente tem o desejo de que ela faça pra gente satisfazer a nossa vontade de encarar o desconhecido, de que ela seja morta, esfaqueada. Então é uma chave dupla, né? Porque se ela não entrar na casa, não tem filme. Se ela não enfrentar um monstro, se ela não for vítima desse monstro, não tem filme. Ele vai falar um pouco também da misoginia dos filmes de terror, né? Que é sempre a mulher diante do assassino, tanto o filme Halloween, quanto Fred Krueger, quanto Jason, quanto Pânico, esse assassino misógino, né? Que representa tanto o assassinato quanto o estupro. Psicose, Pepinton, que é um filme muito bom também. Ele trata um pouco disso. Tem outros livros que tratam do feminismo e do machismo, da misoginia, mas a gente vai falar disso em outro vídeo. O que a gente queria falar disso é... Leia esse livro, muito legal, cinema de terror é muito massa. Não vou fazer um vídeo tão longo aqui. E, bem, é isso. Eu quero fazer um vídeo analisando Alien em breve. Vou fazer em breve um vídeo analisando Alien. E é isso.